Boa tarde, pessoal. É, a Boa gente vai tarde. dar início à Live 02, que é a nossa segunda live, né, pro Comprometido, que vai ser mensalmente aqui no Instagram, live eu e o César, pra gente trazer um pouquinho as perguntas que a gente vai recebendo durante o mês, que eu vou recebendo aqui no meu Instagram, e tirar as dúvidas também sobre como é que foi o nosso mês, o que, que a gente andou fazendo, contar um pouquinho sobre como está sendo. A gente recebeu algumas perguntas nas caixinhas, então a gente vai aproveitar esse espaço também para responder. A gente fez aqui um breve roteiro para se orientar e começar aí a conversar um pouquinho sobre alguns tópicos, né? Eu coloquei ali no story que a gente ia falar um pouquinho sobre despedidas, sobre culinária vegana também, né? Que perguntaram como é que a gente lida com essa questão. Também sobre a nossa organização no geral, desde mala até organização financeira e mental também, né? Porque pega um pouquinho nessa questão também. Então, acho que a gente pode começar pelo... Na ordem? O que tu acha? Pode ser na ordem, como tá no tô. Então, a gente vai falar um pouquinho então sobre a questão do que a gente tem ainda, né, trabalhado para deixar para trás, entre aspas, né, questões mais materiais mesmo, de desapego. Essa é uma pergunta também que sempre surge aí quando eu falo alguma coisa no story, conto que eu fiz a limpa no guarda-roupa antes, né, no momento em que eu tive que fazer a limpa para começar a reduzir. Então, essa é uma pergunta bem recorrente e é nesse sentido que eu quero conversar um pouquinho, colocar como é que tem sido. E, claro, agora a gente já tem muito menos coisa, realmente a gente já tá só com uma mala e com uma mochila, mas querendo ou não, a gente ainda tava muito mudando de cidade em cidade e não de país em país. Essa vai ser meio que a primeira vez que a gente vai com esse reduzido, né, Ah, de um lugar, de um país para outro. Então, acho que vai ser uma experiência um pouquinho diferente do que tem sido. A gente já reduziu muito, a gente já tem só uma mala, uma mochila, mas a gente ainda está um pouquinho preocupado com a questão de peso, com a questão de tamanho. Os tamanhos são os adequados, porém, né, se a gente coloca um monte de coisa, acaba ficando mais cheia a mochila, ou mais pode ficar mais larga, enfim, pode interferir nessa questão da medida. Então a gente está se adaptando nesses últimos ajustes, mas no geral tá tudo caminhando muito bem. é. Nessa questão de deixar de desapego foi isso. E no geral, assim, a gente já até conversa sobre isso, sim, e a gente sente que essa questão de desapego é mais nas coisas materiais mesmo, né? Porque no restante a gente é, vai levando igual com a gente as, sei lá, lembranças, as pessoas que a gente conhece, familiares, amigos, tudo. Com a internet ainda é bem fácil de manter essa relação. Tipo, é diferente, né? Mas Sim. dá pra manter. Agora, a gente teve, claro, desapegar de coisas materiais que faziam uma certa diferença, assim, né? Eu, como falei, né? Eu senti a minha cadeira gamer, eu gostava bastante dela, mas tive que desapegar porque, enfim, não tem como levar uma cadeira gamer, né? A Ana também tinha muitas roupas e roupas também levam algumas lembranças e tudo mais, então é uma Muito coisa um isso pouquinho também. difícil assim, de se desapegar, mas que faz parte do processo, né? Justamente que, enfim, né? A gente tem que ter essa vida um pouco mais desapegada e que caiba mesmo nas malas, né? De acordo com o que a gente pode levar. E também ser bem mais fácil para a gente se mudar, né? Porque né, uma mudança convencional é horrível, né? A gente Ninguém já gosta, eu ninguém acho. gosta de mudança, sei lá, deve ter um ou outro aí, mas Mas é no que é geral exaustivo, é é exaustivo, cansativo, é né? muita coisa, é um transtorno mesmo, né? É. E desde o começo a gente tinha colocado de que ia ser uma mala e uma mochila já pra evitar a questão do despacho, né? Sim. Foi uma coisa que tu pontuou desde o início. E eu falei, não, beleza, de boa, vamos lá, vamos lá. Mas o processo mesmo em si foi um pouquinho complicado, mas depois a gente foi se adaptando super bem e hoje em dia a gente realmente já tá só com uma mala com uma mochila e não tá tendo mais problema com relação a isso, assim. É bem mais fácil, né? Tipo, Sim, hoje em dia a de gente se só vai lá, movimentar.
tá na hora de ir, a gente pega nossas mochilas, nossas malas e pronto, né? Tipo, Eu gosto de me organizar um pouquinho uns 2 dias antes. Eu sou meio desajeitado. Até uma das perguntas era essa, né? Quem é que se preocupa mais com a organização das coisas antes da mudança? E aí é eu. O César, se deixar até a última hora, ele tá com o computador fora. E convenhamos, jogo tudo na mala, né? Também tem essa questão, claro. Eu tento organizar um pouquinho mais, mas outra coisa que agora a gente vai levar um pouquinho mais a sério, que é a questão da organização, de como dobrar, de fazer caber mesmo, porque agora o que entrar vai, o que não entrar vai ficar. Tem que ficar. Então agora a gente... eu acho que talvez tenha um pouquinho mais de cuidado na hora da organização ali, pra conseguir fazer entrar tudo. Porque às vezes a gente levava, isso daqui não entrou, vamos botar aqui nessa sacolinha mesmo e deu. Essas coisas. Então agora vai ter que ser tudo dentro da mala da mochila e é isso. Sim, e hoje em dia o que eu tô levando mesmo são poucas roupas, né? A única roupa que eu realmente levo, que não seria tão necessária assim, mas pra mim e aí também remete isso daí a uma pergunta até que fizeram, né? Tipo, o que a gente tá levando de Florianópolis ao Brasil, né? Vão carregar alguma coisa que represente Floripa ou Brasil? Então eu tô usando exatamente agora, né? Então essa camisa que eu vou levar comigo, eu levo. Não é uma camisa assim, tipo, a básica como eu sempre tô usando, né? Que eu uso camisa preta, branca, cinza, né? E são poucas que eu tenho, acho que tem umas 5 camisas, né? Nem sei quantas eu tenho, mas é pouquíssima. E aí eu levo essa daqui porque, enfim, é o meu time do coração e também é um sentimento que eu levo, então, do Brasil e é isso, né? E tu, Andy, tem alguma coisa? Eu fiquei pensando depois das perguntas, mas eu acho que não. Não? Assim, físico não. Que nem eu falei, né? Tipo, os sentimentos, as lembranças a gente tem, claro, óbvio, de pessoas, de amigos, de momentos. Mas no físico, não. Não consegui pensar em nada. Eu acho que não tem, não. Beleza. Ai. Deixa eu ver aqui. Bom, sobre esses preparativos... é o que a gente tava falando. Né? Também, claro, a Wanda é quem cuida muito dessa questão da organização de malas, essas coisas, porque eu sou um desastre. Eu gosto de amar. Eu não. E eu sou daquela criança que tem que encaixar um negócio no quadrado, e eu fico nervoso. Eu não sei o que dá. Mas, né? Mas, enfim, ela cuida muito disso. Eu cuidei da parte também de seguro viagem, né? Que também vale ressaltar, né? Que isso aí é um preparativo, faz parte do preparativo e tudo mais. Tem que ter seguro viagem, é importante. Né? Por mais que você vá, de repente, em um país que de repente tem peça, é recomendável que você faça um seguro viagem. Nunca se sabe o que pode acontecer, né, nessa viagem e tudo mais, e você vai estar fora do teu país, cara. Então, é importante que você pense também na sua saúde. Então, a gente está usando agora o Safety Wing, né? É uma recomendação do Nomad List, né? Que a gente comentou na nossa primeira live, né? Que é um site que tem uma base de dados que é alimentada por outros nômades, então é bem legal. E eles fazem essa recomendação desse Safety Wing, que inclusive... eu pesquisei bastante e é impressionante como o site deles é muito bom, saca? É um site moderno, muito fácil de entender, poucos cliques, né? Diferente de outros que eu vi que seguem aquele modelo tradicional de seguro, sabe? É um site totalmente robótico, meio estranho assim, saca? Estranho não, é antigo, vamos assim dizer. Esse é bem mais moderno, tem uns bonequinhos e tal, segue tudo ali, é muito bonitinho. É muito fácil de contratar. É muito fácil de contratar, cara. Muito fácil, né? 5 minutos, vai. Rapidíssimo para contratar os dois. Né? Eles também têm já deixam a opção de não ter data, então tu vai pagando por mês. Né? Inclusive até, né, para vocês terem uma ideia, o nome desse seguro deles, do Safety Wing, é Nomad Insurance. Então, eles já pensam também muito nessa questão dos nômades. Sim, é bem específico. Então cara, bem útil. O valor é também de acordo com os outros que eu vi ali e tudo mais, tá ok, ele é $42, né, por pessoa. Isso, claro, que daí varia, né, da tua idade, etc, mas para nós seria $42 cada um. Né?
ele cobre Covid e etc. Então ele está dentro do que exige, né? Em alguns países, como por exemplo a Argentina. Né? A Argentina exige Não isso. cobra o exame de Covid que a gente tem que fazer antes de viajar, mas se no país que tu tá, um médico, tu passa por um médico, o médico faz a requisição desse exame, daí cobra. Daí ele cobra, exato. Mas o exame de Covid que a gente vai ter que fazer antes de ir é por fora mesmo, não teve jeito. Inclusive isso daí a gente vai fazer mesmo em Guarulhos, né? Nossa, passagem. A gente viu, o preço tá ok, é de acordo com o que a maioria cobra mesmo. E é em 3 horas. Então a gente vai chegar lá em São Paulo, vai fazer o PCR. Não sei se. A gente provavelmente vai ir direto para dormir lá, que a gente vai ter que dormir uma noite em São Paulo. Aí depois a gente volta, já pega o resultado e. Né, que vai dar negativo. e aí a gente vai. Né? Então o seguro viagem que a gente recomenda, lógico, então é o Safety Wing, né? Nomad Insurance, que é o nome desse seguro deles. Né? Então é bem legal. O site deles comparado aos outros, é realmente muito recomendável. Sim. Tá? E sobre as planilhas financeiras, né, que é uma coisa que a gente comentou também na outra live, né? Cara, tá em constante mudança, a gente vive mudando aí, a gente descobriu algumas coisinhas que a gente falou, a gente vai ter que mudar aqui e ali. Então, depois eu até tava pensando de repente compartilhar, eu acho que daí eu vou passar pra Wanda, para vocês verem como é que a gente tá fazendo e tal. E se alguém tiver ideia também de como, de repente dá para melhorar, por favor. Certeza. Eu fico que mudando aquela planilha eu fico mudando a planilha toda hora. E, tipo, nunca fui de mexer em planilha, então eu tô mexendo no Google, tô aprendendo e é isso, né? Até agora, naquela questão, né, de que a gente tá conversando, de que a partir do mês que vem talvez a gente tenha que mudar a forma como a gente tá olhando para ela, porque agora a gente tá no Brasil, então a gente tá lidando com reais. Indo pra Argentina a gente já vai começar a lidar com dólar, então vai mudar um pouquinho a forma de anotar e de observar o que ela devolve. Sim, vai ter que mudar algumas coisas e tal, né? A gente não vai usar mais moeda real. Oi, saudades! Vem lá pro Brasil. Não adianta vir pro Brasil. Ai, gente! Vai, encontra a gente em algum lugar, vai. Que viaja mesmo. Vem lá pro Brasil. Ai, gente. Mas, enfim, sobre ideia então, depois eu vou compartilhar a planilha e quem tiver também uma ideia de que pode melhorar também, por favor, nos ajude. Yes. Bom, pensamento na comida. Isso aqui foi legal, né? Por causa que eu acho inclusive, a Natasha tá aí, né? A Natasha tá aí. Olha, ela perguntou aqui pra gente, eu boto aqui na caixinha, né? Vocês são chatos pra comer? Quer falar onde? Engraçadinho. Eu tenho um pouco de problema com a comida, mas não tem relação com o veganismo, tem relação com que eu sou um pouco chata no sentido de salada, mais que nada. No restante eu sou de boa. Então, desde que a gente virou vegano, a gente tem trabalhado mais nisso pra eu conseguir fazer o equilíbrio, né? Enfim, e ter uma alimentação de boa e equilibrada e não ficar ruim e doente. E aí a gente faz esse acompanhamento junto com o nutricionista também. E de resto a gente come comida do dia a dia, normal, arroz, feijão. Aí a outra pergunta era como é que a gente substitui a carne, né? Eu, por exemplo, só pra complementar também, né? Tipo, eu não sou chato, tá? Eu como qualquer coisa, na real, né? Tipo, às vezes a Wanda não gosta de uma coisa, ela vai lá, César, tá aqui, ó, pode comer. Então, porque eu sou faço testes, às vezes eu tô inspirada e quero fazer receita. Meu paladar meu paladar é facinho. Meu paladar é facinho, meu paladar é bem facinho, né? E eu sou um pouco chata. Como vocês fazem para substituir a carne? Quais alimentos vocês comem? Então, daí entrando nessa questão mais específica, a carne em si, basicamente, o que tem que ser substituído é por leguminosas, né? Que é o que mais tem proteína no reino animal. Vegetal. Então seria tipo feijões, lentilha, grão de bico, soja, basicamente ervilha, as leguminosas que a gente vai consumindo e variando durante o dia a dia e que fazem a gente obter a proteína que seria o que a gente deveria comer na carne, né? A quantidade. E aí, fazendo a junção dessa proteína com algum cereal, que pode ser arroz, por exemplo, já tem a quantidade, os nutrientes ali, os aminoácidos suficientes para compor a proteína e a gente não ficar precisando de proteína de outro lugar. Exato. Com relação à proteína, é muito de boa. É uma pergunta
é bem comum, né, pra quem não tá no meio, assim, do veganismo e tal, mas não é uma questão super preocupante quando tu aprende a fazer as refeições ali um pouquinho balanceadas e que uma coisa complemente a outra, não tem muito mais segredo, assim. E sobre paladar, assim, ó, eu digo porque eu sempre fui muito aberto pra comer, assim, as coisas e tal. Não é verdade. É... Eu sei que tu é. Não, então, não, tu tem essa dificuldade, mas é teu e isso é um processo normal, né? Mas eu sempre fui muito experimentar, né? Então eu sempre comi muita coisa e tal, diferente e tal. E, cara, paladar é muito louco, cara, porque, tipo, nosso corpo é muito complexo, então, tipo, um monte de coisa que eu odiava, tipo, eu tinha, odiava ervilha, eu odiava ervilha, pra mim ervilha era um peido embalado, mas é verdade, sei lá, era estranho. E hoje eu como, né, tipo, de colher, tá ligado? Eu como, quando eu virei vegano, porque eu virei vegano, tipo, numa paulada só, né, tipo, eu falei, mano, eu vou virar vegano, eu comia, tipo, comia carne. Comeu hambúrguer, foi assistir um documentário. E virei vegano, tipo, foi muito rápido. Gente. Então, tipo, pô, grão de bico, essas coisas assim. Nunca tinha comido antes. Eu não tinha comido e não gostava. E porque dava também a mesma sensação de ervilha. Não sei porquê. Mas é verdade, não sei porquê. Mas, tipo, hoje é muito tranquilo, cara. Nosso paladar se acostuma muito rápido. E quando tu vê, tu acha super gostoso o que tu tá comendo, saca? Tipo... E claro que tem tudo a ver com o tempero, de como tu prepara. E claro, tu vai aprendendo nessa questão também, né? Porque no começo não sabia preparar soja, é uma coisa que a gente não é acostumado a comer, por exemplo. E aí, 1, 2, 10 tentativas até que tu aprende a temperar bem, a colocar as coisas que tu gosta. Aí, daqui a pouco, com soja, tu consegue fazer uma infinidade de receitas. Escondidinho, carne... tipo carne moída com macarrão, com... soja. Então, né? Sim. Moída, assim. Dá pra fazer muita coisa, cara. Dá pra fazer muita coisa. É muito, muito amplo mesmo, assim, a variedade que dá pra fazer com um alimento só, né? Então, eu acho que às vezes a gente é um pouco limitado na visão do que a gente come, porque é uma coisa um pouco distante, talvez. Mas logo quando tu vai começando a pesquisar um pouquinho, olhando as receitas, vendo que de uma coisa se transforma em 10, tipo, muita coisa mesmo. Não sei se queres colocar mais alguma coisa com relação a isso. Não, em relação eu vou a isso... falar das comidinhas do aeroporto. Não, só mencionando então, tá achando que não é chato, tá achando? Não, a gente não é chata. Claro que a gente, às vezes, sei lá, se dá o luxo de comer um iFood, um negócio assim, que aí a gente procura e acha a opção vegana, isso já não é quase um problema nos dias de hoje. Mas, no geral, a gente opta por fazer comida em casa e comer o básico do básico, que é o certeiro, não tem erro. Verdade. E é isso. Então é isso, deixa eu ver aqui então. E aí eu ia falar da minha comida do aeroporto. Isso, a comida do aeroporto. Não, é porque é uma coisa que eu realmente tô pensando, né? E me preocupa. Tá vegana, Natasha? Ou vegetariana? Aí, ó. Eu não sabia. Legal, sabia também. Vamos ver. Nossa, tá calor aqui. Sim, tá calor. Quer que eu ligue ali rapidinho? Pode ser, eu acho. Não, vai o barulho. Tá. Não, mas vai continuando. Quando ela responder, a gente vai falando e tal. Não, ia falar das comidinhas de aeroporto, que era uma coisa... não é. Não, claro, é por isso que eu digo, quando a gente tá um pouco afastado dessa... Enfim, do dia a dia de uma pessoa, ou às vezes não tem nenhum conhecido, a gente acha meio estranho mesmo, é normal. E aí depois a gente vai entendendo um pouquinho e descobre que é um mundo, assim. Legal que tu gostaria, que bom que tá aqui. Legal. E aí sobre as comidinhas de aeroporto. Diga. Não, é que é uma coisa que eu tô preocupada porque, enfim, a gente sempre vê, a gente sabe que o aeroporto é super caro e qual é a probabilidade de ter alguma coisa vegana no aeroporto é quase nula, né? Então a gente já sabe que vai ter que ir preparando alguma coisinha, seja um sanduíche, se for pra passar mais tempo. Agora a gente vai passar só rapidamente, então a gente só vai levar, acho que talvez paçoquinha, amendoim, castanha, amêndoa, alguma coisinha assim pra comer e deu. Sim, não tranquilo. vai precisar de muito mais que isso. Mas depois, em outros momentos, se a gente tiver que passar mais tempo, se bem que a gente tá aprendendo stopover, né? Então acho que a gente vai passar reto
das Não, paradas. é que sinceramente, como eu tinha falado pra ti, pra mim, cara, essa de comer no aeroporto, pra mim é tranquilo, saca? A gente não vai ficar muito tempo mesmo Sim, também acho que nos não. aeroportos, em nenhum momento, até mesmo que dê um atraso, se der um atraso muito grande, a gente dá um rolê, simples assim, né? Daí pesquisa em algum lugar, Que for próximo. né? E sempre vai ter algum jeito de resolver isso. Sempre O fato é que aqueles. sempre tem um jeito de resolver. Comida vegana tem em todo Sempre. lugar. Então, É isso que eu ia tranquilo. dizer agora. Sempre aquele restaurante buffet livre com arroz e feijão vai ter. Vai ter, é verdade. Enquanto for Brasil, né? Depois eu já não Daí, sei. Mas enfim. Mas essa é outra questão. É uma descoberta também pra gente, né? Porque a gente. Ah, teve uma pergunta de culinária. Teve? Aqui, ó. Qual culinária tem mais curiosidade de conhecer? E se a gente pensa nisso quando a gente escolhe destino? Eu tenho. Qual? Comida mexicana. Tem curiosidade de estar lá? E Porque, pensar? pô, uma coisa é comer comida mexicana aqui no Brasil, Não. outra é comer comida mexicana no México, eu tenho certeza que é diferente, né? Absoluto. Mas é que eles têm bastante variedade vegana, inclusive. Também acho. Faz parte da Já culinária deles, então acho que deve ter muita coisa legal e diferente, né? E Nossa, também, também pô, tem vários. uma coisa que eu até mostrei, né, pra Wanda, né, minha professora de inglês, ela mandou cara, vários Instagram, que ela mora em Buenos Aires, ela então mandou vários Instagram de restaurante, não sei lá o quê, e já fiquei, tipo, eu já noto assim, né, porque aqui é de vegano mesmo, assim, de lanche, essas coisas, né, é hambúrguer, pizza Algumas bem melhores que limitado, é limitado, mas é bem pouco, assim, né? Florianópolis enfim, não é Rio é uma São Paulo variedade, da vida. não é São Paulo, né? É uma variedade, assim, tipo, muito limitada de coisas, assim, né? Aqui tem bastante sushi vegano, isso tem, Mas a gente né? não é Mas muito a fã, gente então. não é muito. Mas, pô, olhando ali os Instagram, é uma variedade enorme de coisas diferentes para comer. Então eu já fiquei falando, já vi que eu vou engordar. Era isso que tu queria falar. Aham. Não, é uma verdade isso, porque aqui se a gente para pra pensar o que a gente quer comer, ou é hambúrguer, ou é pizza, ou é um burrito que a gente sabe que tem em tal lugar, ou é bastante limitado no sentido de opções, sendo que para qualquer outra pessoa, tu abre o iFood, tem promoção, tem um monte de coisa, e ninguém pensa nas promoções veganas. Não vai chorar, né? Tá, e conta E aí, aí- qual que seria teu... Não, e o que eu ia dizer é que às vezes a gente sente falta de coisas de café da tarde, digamos. Existe, mas não existe pessoas vendendo às vezes. Não, sim, sim. Aliás, ontem, né? Ontem a gente foi no shopping, que eu tinha que comprar coisa pra Laurinha, né? Minha filhada. Que é da comida dela. Cara, a gente achou um sorvete de cacau à base de água. Nossa. Foi a primeira vez, né? que Foi gente a primeira viu isso aí. vez, exato. Normalmente a gente vai pra uma E sorveteria, come daí a de gente fruta, pergunta então, e é de acho. fruta, né? Que é gostoso, ok e tal. Nossa. Mas foi a primeira vez que eu vi de cacau. Daí eu falei, caraca, a Wanda até deu parabéns, falando, caraca. Tipo, Eu fui 2 vezes perguntar, moço, mas você falou que era base de água mesmo, né? Ele disse, sim, é. assim, Não, caraca, então parabéns. já que é muito. Tá. E realmente, top. Nossa, sim, ó. E é isso, assim. Às vezes a gente se limita a pensar que as coisas são feitas de uma forma. E às vezes existem 10 formas de fazer a mesma Mas e coisa. a pergunta que não quer calar? Eu não lembro já. Qual que é a culinária que você tem mais curiosidade de conhecer? Eu não sei, essas perguntas é difícil. Mas eu topo com a da mexicana e eu acho que. Comida peruana, Não faço ideia de como é que seja. comida colombiana. Tudo bastante temperado, pode dizer. Sei lá. Bom, vamos guardar Não, essa pergunta. Daí daqui a alguns meses eu reformulo a pergunta. Não, agora indo pra Argentina, acho que a gente vai conseguir ter uma visão. Porque eu ia complementar justamente com isso. Que as opções lá que a professora mandou são opções um pouco diferentes do que a gente vê aqui. Também no sentido de coisinhas, salgadinhos, ou não salgadinhos de festa, mas salgados tipo o croissant, essas coisas que na Argentina tem, que aqui não. Sim. E aí, como lá é mais costume, por isso, logo, né, mais provável de que eles vão recorrer mais rapidamente às opções veganas daqueles produtos. Sim. E tá. Esse daqui resolvido. Sim. Como evitar ficar ansioso demais na pré-viagem? O que muda e o que não muda a cada viagem? Fala. Ansioso, eu acho que a gente não fica muito. Eu já sou ansioso. Mas assim, a gente não... Eu já sou ansioso no dia a dia.
Já, A né? gente tá animado pra ir de uma vez. Fica animado, Sim. Fica animado pra ir, mas acho que a gente tá bem Não a ponto ok. de ser ruim. Nada desesperador nem nada, tipo, estamos só esperando, né? Sim. Para que a gente vá e conheça logo lugares diferentes, né? Agora a gente vai pra isso. Argentina, a gente já sabe mais ou menos o que esperar, mas ainda assim vai ser diferente, porque é a primeira vez que a gente tá indo de mala e cuia, querendo ou não. E juntos, a gente também nunca esteve na Argentina juntos, só separadamente. Então acho que vai ser bem bacana. E como está a organização do roteiro? Próximos destinos? Como que a gente está escolhendo? Por onde pesquisar? Essa foi a pergunta que fizeram. A organização do roteiro, a gente é daquele jeito, né? Um passo cada vez. Não, sim, mas por exemplo, sobre o nosso roteiro, né? A gente deu uma pequena mudança, daí a gente vai passar agora uma semana em Mar del Plata, né? Que é a cidade onde essa maravilhosa nasceu, né? Onde eu vou conhecer também meu sogro. E aí depois, né, dessa semana, até o dia 23, né? A gente vai ficar e aí daí a gente vai para Olavarria, né, que é a cidade da avó dessa maravilhosa, né, que elas são muito parecidas inclusive. E aí a gente vai passar o Natal com ela e tudo mais, né, daí eu vou poder conhecer ela também, conhecer um pouco da história da Wanda. E aí depois disso que a gente vai para Buenos Aires e vai ficar um mês lá. Isso por enquanto, talvez. Esse Buenos Aires vamos dizer que tá 80% certo, talvez a gente mude e vá para outro lugar da Argentina, mas acho que vai ser Buenos Aires mesmo, até porque a gente tem muita gente para conhecer lá, então acho que é uma boa parada em seguida, né? E aí depois, para onde a gente vai exatamente, ainda tá meio nebuloso, assim. Talvez seja Chile, pelo que eu andei pesquisando, mas aí tem essa questão também que talvez se a gente for pro Chile a gente possa pular o Uruguai, então talvez a gente possa ficar um tempinho no Uruguai também, a gente tá vendo. O Uruguai é bem legal, é bem massa, assim, né, e tal, pô, a gente tem amigos uruguaios, né, o Diego aí, por exemplo, e tal, que ele tá lá, inclusive, de repente pode ir pra lá, talvez, né, mas cara, é caro, meu Deus do céu, tipo, pra morar, assim, saca, tipo, é um lugar legal, mas talvez olhando o custo-benefício, talvez não vale a pena pra morar, mas vamos ver, eu vou dar uma boa olhada. A gente vai dar uma boa olhada e ver se vale a pena. Também, pô, pra ir de Buenos Aires pra Uruguai, tipo, pra Montevidéu, né, 2 palitos, tá ligado? Cruzar Colônia do Sacramento. e Colônia do Sacramento, né? Cruzar ali rapidinho, ali de balsa, bem tranquilo, né? Mas tá mais ou menos assim, o certo já é Mar del Plata, depois Olavarria e Buenos Aires aí, provavelmente, né? Muito provavelmente sim. Tá. Depois. Então, isso lá aí em janeiro a gente vai saber. Isso aí, inclusive, foi uma pergunta da Aline, né? Onde que a gente ia passar o Natal, né? Então a gente vai passar o Natal na avó da Wanda. E o Ano Novo a gente ainda não sabe. Mas né? muito provavelmente em Buenos Aires. Provavelmente vai ser em Buenos Aires. A gente tem amigos lá. A gente vai ver ali, a gente vai incomodar um dos pessoal lá que trabalha com a gente. Né? A gente vai falar, ei, não vai passando onde, a gente vai se meter, provavelmente vai ser assim. Infiltrados. Infiltrados, né? E é isso. Então, eu tenho boas expectativas. Vai ser basicamente isso, né? Sim. E deixa eu ver. Esse já foi. Esses já foram. Esse aqui, ó. Como está sendo a despedida com parentes e amigos? Boa pergunta. Como é que está sendo? Como está sendo, César? Pode falar. Acho que a gente faz o mês todo se despedindo. A gente já faz. Agora eu acho que não vai ter mais, sabe? Porque semana que vem eu vou visitar minha mãe e daí acabou. Esse é o último final de semana que a gente tinha mais livre. Aí a gente vai lá agora na festa de aniversário, ver a última vez, eu acho que vai ser a última vez, das tias. Bem provável. Vai ter muita gente da minha família. Amanhã elas vêm aqui ainda, então a gente vai se ver mais umas vezes. Mas amanhã ainda. E depois, semana que vem, durante a semana ninguém, porque a gente fica em casa trabalhando mesmo, então já geralmente não vê ninguém. No final de semana, acho que muito provavelmente na sexta, a gente já vai lá pra casa da minha mãe, passa sábado e domingo e volta. Então aí já se despede da minha mãe também. E na outra semana, na quinta, a gente já viaja. Então, acho que agora já acabou as despedidas. O que a gente se despediu foi de amigos aqui em casa. A gente já fez
alguns encontros, então Alguns. acho que foi uns 3, o que foi muito bom, foi assim, super proveitoso. Sim. E isso com relação à despedida de amigos, né? Tu também já trouxe, já foi visitar alguns Sim, amigos, já trouxe então amigos acho que aqui, já fui ficou visitar ok. meus amigos também. E com relação à família, estamos assim, se despedindo agora dessa semana e no próximo final de semana com a minha. E indo, né? Porque às vezes. Agora eu acho que tá todo mundo já bem ciente, já entenderam o que vai acontecer, né? Mas aí, às vezes demora um pouquinho pra tem cair a essa, né? ficha. Tem muita gente que, claro, não vou ter oportunidade de me despedir Claro. pessoalmente e tal, né? Mas, enfim, faz parte, né? E faz parte do processo, né? E, claro, óbvio, né? Uma coisa que eu até falei pra minha mãe, assim, cara, a gente tá viajando e tal, mas nada impede, de repente, a gente passar umas férias depois aqui no Brasil, né? Dar uma visita e a gente vai ver, né? Tipo, mas não é algo que, tipo, nossa, vamos sumir do planeta, né? Tipo, ele vai continuar Não, no planeta. com relação a isso é tranquilo, que nem tu falou no começo. A internet tá aí, a gente tá aí. faz chamada, a gente se mantém o mais presente possível. Usar da Na melhor verdade, forma. não, acaba não mudando muita coisa, porque quando a gente. É mais a ideia, né, de que a pessoa está aqui, tá ali. Por mais que eu não visite ela, mas ela existe e tá ali pertinho de mim. Mas a gente estando lá ou estando aqui, estando em outro país, no geral, durante a semana a gente já não se vê. Já Sim. é mais ou menos a mesma rotina, só que a diferença é que a gente vai estar alguns momentos a mais de distância. Uhum. É verdade, é verdade. Então, no final é quase a mesma coisa, mas não é. Aliás, ó, entrou o Eric ali, ó. Ele é aeromoço também, manja pra caramba de algumas coisas que eu tenho que perguntar pra ele. Olha só. Fala, Eric. Sucesso. Bem lembrado agora, ele veio ali, eu falei, caraca, eu tenho sempre esqueço de perguntar, inclusive, mas beleza, uma hora eu vou perguntar. Massa, sim, claro. Qualquer ajuda é bem-vinda. É isso aí. Tem mais alguma coisa aqui, Vandinha? Não lembro aqui que se chama. Falasse Qual o lugar tudo mais rápido. bonito até agora? Eu sou imperativo. Qual o lugar mais bonito até agora? Valeu, Eric. Ele falou que a gente tá aqui, tá feito pela gente. Valeu, tamo junto. O lugar mais bonito até agora foi Bombinhas pra mim. Bombinhas, né? Bombinhas também. Pra mim foi o lugar mais legal, assim. E a parte que eu mais gostei de Bombinhas foi um que, cara, eu encontrei em Google, sei lá onde, tá ligado? Mas não aparece no Google Maps, Tá. né? Que é uma trilha dentro de uma trilha conhecida lá, que a gente para numa mini praia, água extremamente cristalina, assim, os peixinhos, caraca, lugar bem massa. E a gente foi, acho que umas 3 vezes lá, eu acho, né? Sim, porque era super pertinho da gente. Era super pertinho e tal, e sempre que vinha visita eu falava, nossa, Vamos lá. vamos lá, que lá é bem legal. Sim, a gente ficou um mês, né? Cada semana a gente recebeu alguém. É, verdade. Eu acho que 3 das 4 semanas, 3 vezes a gente voltou pra um lugar. Uhum. Não, mas foi realmente um dos lugares mais bonitos que a gente já passou. De praia e de água, eu não espero menos que aquilo. É Caribe, né? Não, é só Caribe, exato. Ai, gente, quero ver se tem mais alguma Vê, pode dar uma olhada aí. Seguro viagem, falamos. Roteiro. Onde que O seguro viagem, inclusive, depois tem que escrever ali, depois certinho ali ontem sobre eu ele. postei Ele é bem no bom story marcando, né? Porque é realmente muito interessante a pessoa, tipo, quem segue a gente e tal, ter Sim, onde procurar, né? exato. O que a gente esqueceu de falar logo depois dos próximos destinos era sobre como a gente faz a pesquisa. A gente já comentou um pouquinho sobre o Google Flights. Então, eu tô usando bastante o Google Flights, né? Então, cara, é bem útil, inclusive, né? Tipo, ele tem várias funções e tal. Daí eu fico simulando, né? Fazendo vários voos ao mesmo tempo ali e tal, vendo qual que é o melhor horário, qual que é o melhor dia. Né, o bom da gente viver de Airbnb é porque daí fica bem mais fácil também de falar, beleza, a gente pode viajar no dia tal, né? A gente só daí vê ali se o horário ali bate, não nos atrapalha em relação ao nosso trabalho, né? Mas dá pra gente viajar em qualquer dia. Então a gente olha ali, vê bem certinho ali em questão de horários, dias, qual que é o valor que vale mais a pena. E a gente vê, vale mais a pena então de repente ficar mais 4 dias. Então daí a gente vai ter que ficar mais 2 meses e 4 dias em um lugar, porque vai ter uma super promoção imperdível naquele dia. A gente vai lá e fica, né? Tipo, lógico, vai compensar muito mais, né?
Então no Google Flights é, cara, bem completo de fazer e também não é difícil. No começo eu fiquei meio assim, né, tipo, cheio de botão e tal, mas vai mexendo ali. O YouTube também ensina muita coisa, assim, de como é que usa. Você quer pesquisar, né? Enfim, tem canais no Instagram aí, tem muita gente que explica sobre o Google Flights. Então é uma ferramenta bem útil, né? Tem essa questão, né, de que no Google Flights armazena toda a busca de qualquer outra, de todas as companhias aéreas, né? Sim, um meta-buscador. É um meta-buscador. Isso é muito interessante, porque te economiza trabalho, né? Em vez de ir pontualmente buscando em cada uma, fazer uma pesquisa manual mesmo em cada lugar e ver quanto é que tá, quanto é que não tá, de que dias não. E eles levam em Já consideração também com facilita. pequenas companhias low cost também, então, tipo, é bem completo, assim, super saca? completo, Então, claro que também, se alguém tiver uma dica também de outros lugares, Sim. aí eu sei que tem Skyscanner, que também eu já tenho, passagens imperdíveis e tudo mais, então isso também é bem legal, né, de você ter, Decolar, é sempre bom tu ter, tipo, todas as ferramentas possíveis para achar, né, então eu coloco notificação em tudo e fico sempre olhando oportunidades que vão aparecendo, né? Então é bem útil assim esses aplicativos, né? E o Google Flights para mim é meu favorito, com certeza. Sim, eu acho que é o que melhor cumpre o papel. Até agora tem sido, né, pelo menos. A outra coisa era como é que a gente se prepara para imprevistos na viagem. Não me preparo. É meio difícil preparar para imprevisto, sendo que é imprevisto. A gente, tipo, cara, vai ter imprevisto, normal, lógico que vai ter aí, isso acontece bastante aí, ó, o Eric, por exemplo, aí com certeza deve saber, deve ter muito atraso de voo, deve rolar muita coisa e tal, mas, cara, eu acho que a melhor forma de lidar com imprevistos é não se estressar, saca? Tipo, cara, aconteceu, o que eu tenho que fazer pra resolver, saca? Tipo, não se abalar, nem nada. Eu acho que tem muita gente... A gente tem um bom exemplo. Às vezes a gente se abala com umas coisas nada a ver, saca? O que também é ok, é normal. Mas a gente tem aquele exemplo do Airbnb, quando a gente sofreu o golpe. Num primeiro momento, choque. Eu fiquei pistola, inclusive. E, aliás, é por isso que eu tô falando isso agora. Depois eu fiquei pensando, falei, caraca, eu me estressei. Uma coisa nada a ver, cara. Tipo, eu fui lá, liguei pro Airbnb, mandei o chat, né? Daí os caras entraram em contato comigo, deu 5 minutos, já tava resolvido, deu 1 hora, já tava reembolsado minha grana, tipo, eu falei, caraca, tipo, por que eu me estressei com isso, saca? Não deveria ter me estressado. Mas foi um choque inicial, agora a gente já sabe como lidar, por exemplo, dentro da esfera do Airbnb, a gente já sabe que se voltar a acontecer, a gente faz esse caminho e resolve. E com relação a voos, também não difere muito disso, né? Tipo, atrasou, tem que esperar. A gente perdeu o voo, é complicado também, né? Mas falar, pô, aconteceu, tipo, cara... Em vez de ficar, tipo, sei lá, um jogando a culpa pro outro, ou sei lá, essas coisas que podem acontecer também na hora da raiva, do nervosismo, né? Tentar sempre ver que são imprevistos, justamente, que podem acontecer e que a gente precisa estar minimamente preparado para lidar com eles, assim. Então, como lidar com imprevistos Faz amor. Paciência e dá teu jeito, busca forma de resolver esse problema e pronto. Na hora a resolução sai. Sai, de um jeito sai. Com certeza. Depois temos como você imagina, dos filhos. Criar filhos nômades. Criar filhos nômades? A onda que é 4 ainda, né? Vai ser uma galera. Mas foi Tarô quem disse, não foi eu. Mas tudo bem por mim. Então, acho que não sei se a gente ainda vai estar nômade, né? Quando a gente pretender começar a fabricar. Os bonecos. Não, eu acho que nos próximos 5 anos não vai acontecer. A gente coloca essa data, sim, porque 5 anos parece um bom tempo para aproveitar a vida nômade. E então nos próximos 5 anos não deve ter criança para esse perfil. Mas eu quero, então, e o César também. Então, acho que em algum momento eu preciso tirar tem que ser por aí, 4, 5 anos mais ou menos. Porque daí eu vou ficando cada vez mais velho. Então daí preciso brincar. Assim todo mundo fica. Preciso brincar com as crianças também. Sim, não, acho que 5 anos é um período bom. Isso, é um período bom. Pra começar.
Seja pra ter um ou 5. Aumentei já um. Já botou mais um, né? E aí eu não sei se a gente ainda vai estar nômade ou não, na verdade, né? Em 5 anos muita coisa pode mudar. Em 1 ano já mudou muito, imagina. Isso pode mudar. Lógico, a gente pode de repente, não querer mais, ou de repente vai querer gostar tanto que a gente vai falar, nossa, queremos ter uma vida, uma família nômade. Que tem um monte aí, tem muito exemplo, dá pra fazer, não deve ser tão fácil. Aliás, nunca nada é fácil. Mas também não tão difícil. Nada quando é bem feito é fácil. Né? Isso é verdade. Foi muito fácil ter uma família, mas em casa, num lugar, botar numa escola, mas não sou uma boa família. Pois é. Não muda nada, né? Mas na minha cabeça eu imagino um lugar fixo, por enquanto. Não, mas é como tu falou, né? Tudo pode mudar também. Nesse sentido, né? De como lidar com imprevistos. Como lidar com imprevistos, não espera acontecer, né? Não fica se afogando no imprevisto antes da hora. Exato. Tá, e aí eu acho que tem a da... Como lida com a responsabilidade de ser influenciadora digital, acho um pouco forte. Isso é contigo, eu sou só o cara que aparece de vez uma vez por mês. Não gosto de aparecer, eu sou na minha. Não, eu gosto de aparecer. Mas, enfim, a gente tá aqui na lida, né, no dia a dia, de boa ainda. Obviamente, as pessoas que me seguem que já estão acompanhando aí o nosso início, já existe uma certa responsabilidade, né, para com elas. Eu cuido muito no que eu falo e na coerência das minhas escolhas e do que eu transpareço também, porque eu acho importante, só por isso. Acho importante unificar, né, as questões do que tu fala com o que tu faz. Então, eu tento ser o mais transparente possível nesse sentido. Desde da minha vida e até veganismo e coisas mais políticas que eu acho importante pontuar aqui, já que eu me proponho a falar de veganismo também, né? Então, acho que como eu lido com... Responsabilidade. Essa é a pergunta. Como lida com a responsabilidade de ser influenciadora digital? Eu acho um pouco difícil aceitar esse... A onda que é fama, gente. A onda que é fama, tá? Não, mas eu acho difícil aceitar esse estado. Ela gosta. Como é que fala, pô? Tá me incomodando? O que, pô? Mas tu gosta de ser influenciadora. Mas... E tu vê, e vocês podem perceber, enquanto ela vai descobrindo o que ela tá querendo dizer, que ela é uma pessoa responsável e que ela se preocupa em passar um conteúdo de qualidade para vocês, tá? Então não se esqueçam de deixar seu like, beleza? Compartilhar, salvar, tá? Isso aí ajuda nas métricas do Instagram também. É uma verdade. Beleza? E deixar um comentário também do que você está achando aí da Wandinha, na influenciadora, tá? Os feedbacks também, todos são... O direct tá sempre aberto. O direct sempre tá aberto, isso aí, viu? É isso que eu tinha que falar, pelo visto. E aí eu quero ser influenciadora. Ai. Desse jeito. Tá, eu acho que a gente já abordou todos os tópicos. Acho que dá pra deixar aberto aí alguma coisa aí. Vocês querem perguntar alguma coisa aí? Deixar aberto pra se alguém mais tiver perguntas pra fazer, qualquer coisa. Enfim, vou deixar essa live salva também. Então, os comentários estão abertos para perguntas. O direct está aberto para perguntas. Eu acho que a gente pode daí fazer... deixa eu ver, posso propor de repente um assunto para na próxima participação aqui. Com certeza. Acho que podia falar talvez de abordar como fazer em relação às viagens tanto na América do Sul, como também como você pode ficar sendo nômade na Europa, que é uma coisa que eu acho que tem muita gente que quer, de fato, né, como ficar na Europa, sem se preocupar muito com visto, né, tipo, você realmente vivendo de visto turista e ficar lá por muito tempo, dá pra fazer, tá? Pesquisei bastante e tal, conheço gente que faz isso, então é bem legal, então dá pra fazer tranquilo, então tipo, às vezes a pessoa fala, eu quero tanto ir pra lá, mas aí tem que conseguir visto residente, como é que eu vou fazer, não sei lá o quê. E não é bem assim, cara. Se você for nômade, dá pra você ficar na Europa por quanto tempo você quiser. Tá? E de forma legal ainda. Então isso eu posso depois até falar um pouco sobre. Deixou, jogou e vai sair vazado. Vou anotar aqui pra tu não esquecer. Ela vai anotar porque eu esqueço. Mas é interessante, é um tópico bem interessante pra se falar e com certeza... Beleza. Um
poxa, a gente nem vai se ver. Obrigada. É nóis. Nossa, a Já gente vai- quase se viu já lá vai chorar, quando a gente já. tava em Balneário, mas não rolou. Verdade, faltou, né, cara? Mas tava difícil. Poxa, obrigada. Beijo. Ai, a Amanda chegou. Agora vamos Ih. finalizar a live porque a Amanda chegou. Ela chegou tudo embora. Ai. A gente vai deixar salvo, mano. Pode ficar tranquila. Ela pediu pra deixar salvo. A gente já falou todos os tópicos, já respondeu todas as perguntas. O César já até deu o tópico já até deu a. Como é que diz? A deixa, a linha? Como é que fala? Tem uma gíria, né? Sei lá. Pra próxima live. Próxima deixa. Já deixou. Sei lá, alguma coisa assim. Sei lá. E acho que por hoje ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Né? É Quer isso. pensar mais alguma coisa? Não se esqueçam de deixar o seu like, né? Salvar essa live. Todos tá? os conteúdos, né, gente? Não é Compartilhar só e a deixar live. A comentário. live é importante, a Fique gente tá curtindo. aqui dedicando na hora do nosso dia. do Viu a nosso foto da domingo. Wanda? Curte. Deixa lá o comentário, a gente tá preparando esses conteúdos aí, pensando também nessa questão, tanto do nomadismo digital quanto do veganismo. Eu gosto de fazer esse paralelo, acho importante, tem tudo a ver com a gente, com quem a gente é. Então, tem pouca gente, né, relacionando essas duas coisas hoje em dia nas redes sociais, então eu acho importante falar sobre essas duas coisas que transpassam a nossa vida. Aliás, também, se vocês conhecerem alguém que também fale sobre veganismo, nomadismo também, né? Sabia que eu já olhei... Manda pra nós também. Claro, com certeza. Deve ter outros, tipo, claro, mas é eu bem já- específico mesmo. eu então. já vi pessoas que, fuçando um pouquinho no perfil ou acompanhando um período, eu descobri que elas eram veganas ou vegetarianas, mas não é uma coisa explícita como a gente. Mas de repente propõe. conhece alguém e tal, Sim, às vezes também começando certeza. como a gente, daí talvez seria legal até conhecer. Isso é uma coisa que eu também quero começar a fazer, que é parcerias mesmo, né? Pra vir trazer outras pessoas, conversar aqui, fazer outras lives durante o mês, que não seja a nossa mensal, pra trazer pessoas de fora e trazer outras experiências. Eu já tô pra falar com 2 meninas. E aí, enfim, se elas toparem, vou começar a fazer mais lives aqui com convidados para além do César. Não tão especiais. Mentira. Especiais, Então né? é isso, gente. É isso. Vamos finalizar. Obrigada pela participação de quem apareceu. Vamos deixar salva para quem não conseguiu ver ao vivo. Beijos. Beijo. Tchau, tchau.